saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Você que veio adorar o Senhor Jesus, abra a tua Bíblia, glória a Jesus, no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Glória a Jesus. Enquanto você abre, eu gostaria de agradecer a Deus por mais esse dia que nos concedeu, por essa permissão de estar aqui neste congresso tão grande como este. Gostaria de agradecer também ao meu pastor Genival Nascimento, a minha tia Miriam, todos que estão nos acompanhando, pastor Cássio, a nossa irmã Márcia também, e todos vocês que vieram ouvir a palavra do Senhor nesta noite de hoje. Glória a Jesus. Livro de Lucas, capítulo 19, versículo 10, que diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Deus. Livro de Lucas, capítulo 22, versículo 39. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que corria até o chão. Amém? Glória a Jesus, Senhor Deus e Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, aqui nesta noite de hoje, te peço a tua misericórdia sobre a minha vida. Pai, peço que diminua eu, mas que possa crescer o Senhor nesta noite de hoje, e que o Senhor venha falar não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir nesta noite de hoje. Assim eu te peço, te agradeço, em o nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Glória a Jesus. Este congresso intitulado como ganhar almas para Jesus, a colheita de almas ao Senhor Jesus. Quando eu leio este livro de Mateus e Jesus passando por aquela agonia na cruz, eu sinto um pesar muito grande. Eu consigo sentir aquilo que os discípulos sentiram quando Jesus acordou eles dizendo: olha, vigiai e orai, para não entreis em tentação. Mas para que você possa entender por que foi necessário Jesus ele orar no Getsemane, ele subia ao Getsemane a orar. Eu quero te dizer que no livro de 1 Reis, capítulo 6, versículo 1, que diz que e sucedeu que no ano 480 depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv, este mês segundo começou a edificar a casa do Senhor. A Bíblia diz que Salomão, no 4º ano do seu reinado, ele começa a edificar uma casa ao Senhor. E a Bíblia diz que essa casa, ela era edificada somente ao Senhor, e a obra estava sendo feita. A Bíblia diz que havia pedras, havia martelos e machado, mas não se ouvia barulho naquele lugar, porque a vizinhança sabia que estava acontecendo uma obra ali, mas não ouvia barulho. Talvez alguém acreditava que aquela obra tinha cessado. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus, ele não precisa se mostrar para você que ele está fazendo algo por você. Talvez você falou: Deus se calou. Quando ele se cala, ele está fazendo algo por você. Deus, ele não dorme, ele não cochila e ele não vacila. A Bíblia diz que Salomão, ele está construindo essa casa ao Senhor. Agora ele está quase acabando a casa. A Bíblia diz que quando ele acaba a casa, ele olha e vê que faltava algo dentro da casa. Ele decide dentro da casa fazer o oráculo santo do Senhor. Agora ele separa, ele faz o oráculo santo do Senhor, o lugar santíssimo, para colocar a arca do Senhor aonde habitava a presença de Deus. Quando ele faz o lugar santíssimo, ele traz agora a arca para dentro do lugar santíssimo. Interessante e bem verdade diz que Salomão, ele manda colocar na porta do tabernáculo uma cortina de púrpura azul, simbolizando agora a realeza. Por quê? Porque o Criador iria habitar ali naquele lugar. A Bíblia diz agora que quando Salomão, ele coloca aquela cortina de púrpura azul, coloca a arca da aliança ali dentro, ele vê que ainda faltava
algo. A Bíblia diz que ele manda esculpir 2 querubins de 5 côvados de altura, e a Bíblia diz agora que um querubim tinha as asas abertas, e uma asa de um querubim encostava na parede do lado de cá, com ele com a outra asa aberta, encostava na asa do outro querubim, e a outra asa na parede de lá. Sabe o que isso quer dizer? Os querubins de asa aberta dentro do oráculo santo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Naquele momento, uma prefiguração do próprio Cristo. Salomão, talvez ele não sabia, mas o Senhor bradando no seu coração, dizendo a ele: faz, Salomão, esses querubins, porque a minha glória vai habitar aí dentro, e eu preciso que todos que precisarem de mim, tiver cansado, vai vir até o sumo sacerdote, e ele vai trazer a expiação a mim. Você que está cansado, que acha que já não tem mais esperança, Deus, ele veio para você. Salomão, ele termina de construir o templo. Quando ele termina, ele sai na parte de fora. E quando ele sai na parte de fora, ele olha e ele vê que faltava algo naquele lugar. E quando ele vê que faltava algo, ele manda construir 2 colunas na frente do templo. A Bíblia diz que ele constrói à esquerda e depois ele manda construir à direita. Mas Salomão, ele é mais ousado do que eu e você imagina. A Bíblia diz que ele dá o nome àquelas 2 colunas, dizendo que a da esquerda se chamasse Jaquim, e a da direita ele coloca o nome de Boaz. Sabe o que isso quer dizer? A Bíblia diz agora que no original do hebraico, Jaquim significa é ele que estabelece, Boaz significa é nele que está a força. Quando ele manda fazer as 2 colunas, ele está falando: é ele que estabelece esse templo, é ele que estabelece a tua casa, é ele que estabelece a tua vida. Quando ele manda construir a da direita, Boaz, e é nele que está a força, é nele que está a tua confiança, é nele que está a tua esperança. E se você acredita assim, joga a tua mão para o alto e glorifica o Senhor nessa noite de hoje. Ele constrói o templo. Agora a Bíblia diz que Asaf e Gedundum está com eles. E a Bíblia diz que Salomão, ele entra no templo, ele dobra o seu joelho, ele começa a orar, a clamar ao Senhor. E a Bíblia diz agora que quando ele está clamando, Asaf e Gedundum estão louvando ao Senhor. Quando Asaf e Gedundum estão louvando ao Senhor, Salomão, ele termina a sua oração. E quando ele termina a sua oração, no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1: e tendo Salomão acabado de orar, a glória do Senhor desceu naquele lugar, de modo que ninguém entrava, ninguém saía, porque a glória do Senhor enchia toda a casa. A Bíblia diz que Salomão, ele fez um pedido ao Senhor naquela oração. E quando ele fez um pedido ao Senhor, que o Senhor viesse naquele momento a te dar sabedoria, Salomão, ele pede também que o Senhor viesse confirmar a construção daquele templo. Quando ele levanta, a Bíblia diz agora que ele pediu com sabedoria. Pedis e não recebeis, porque pedis maus. Mas Salomão, ele pediu com fé e com sabedoria. Quando ele se levanta, a Bíblia diz que Deus começa a responder ele. No livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, Deus falando para ele: Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, esteja fixo os meus olhos todos os dias da tua vida. Aí Deus, ele responde a Salomão, mas ele fala: porém, aí já é condicional. Deus, ele coloca uma condição a Salomão: olha, se você, Salomão, se desviares o seu pé de adorares o Senhor Deus de teu pai, eu arrancarei agora esta casa, destruirei, e esta casa que é tão exaltada servirá por escárnio e montejo diante de todos os povos, e dirão todas as nações: porque Deus destruiu esta casa que é tão bela. Aí falaram assim: porque deixaram o Senhor teu Deus e serviram aos Baalis e a outros deuses.
Não deixe o Senhor para servir a outros deuses. Não troque a sua bênção por um prato de lentilha, porque Deus é contigo por onde quer que andares. A Bíblia diz agora aqui, Deus responde a Salomão e fala com ele, para que ele não viesse se desviar, porque senão aquele templo seria destruído. E a Bíblia diz agora, que vai passando-se os anos, Salomão ele escreve provérbios, Salomão ele escreve alguns salmos, agora Salomão também escreve o livro de Eclesiástica. Segundo agora a Bíblia diz, que Salomão ele conhece, e ele começa a fazer aliança com mulheres de outros povos, com outros reis, começa a casar com suas filhas, para ser o rei mais poderoso. Mas ele não precisava disso, porque o poder de Salomão, ele vinha das mãos do Senhor. Agora aquilo que a riqueza de Salomão vinha das mãos do Senhor. E Salomão agora a Bíblia diz, que ele casa com 700 mulheres princesas e 300 concubinas. Agora a Bíblia diz agora, que Salomão, ele começa a se corromper, porque as suas mulheres adoravam outros deuses. Mas Deus aparece a Salomão dizendo, Salomão, não case com mulheres de outros povos, porque elas certamente lhe perverterão o coração, e vos desviará e servirá a outros deuses. Mas a Bíblia diz que Salomão, ele não deu ouvido à voz do Senhor, que se indignara contra ele. Aí Salomão ele escreve o livro de Eclesiastes dizendo, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, a qual dirá neles, não tenho neles contentamento. Quando ele escreve o livro de Eclesiastes, verdade bem é que Salomão ele já era velho. Segundo os estudiosos, quando Salomão ele cai, ele se corrompe. Os estudiosos, alguns dizem que Salomão ele se arrependeu por causa do livro de Eclesiastes. E ele se arrependeu, voltou, mas é mentira. É mentira. De Gênesis a Apocalipse não mostra que Salomão se arrependeu. Por quê? Porque no livro de 1 Reis, capítulo 11, ele martela a vida de Salomão. A Bíblia diz que o versículo 6 do capítulo 11 de 1 Reis diz assim, que no tempo da velhice de Salomão, ele se corrompeu e não mais serviu ao Senhor, e não perseverou em servir a Deus, como fez Davi seu pai. Eu quero te dizer, esse versículo acabou com a vida de Salomão, porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, somente esse será salvo. E a Bíblia diz que Salomão, ele não perseverou mais. O homem mais sábio da Bíblia foi pego na sua própria sabedoria. Cuidado! Eu e você não somos nada diante de Deus. Escute, Salomão ele se corrompeu e no mesmo capítulo ele morreu. Aí a Bíblia diz agora que Roboão, seu filho, assume o seu reinado. E Roboão continua nas práticas de seu pai. Ele foi um rei mau. O templo estava corrompido. Fizeram estátuas dentro dele. Salomão queimava crianças no fogo. Virou um feiticeiro. E Roboão continuou nas suas práticas. Roboão morre, vem Abias. Abias morre, vem Asa, e assim sucessivamente. Asa ele vem, faz uma reforma protestante, ele coloca todos os macumbeiros, todos os feiticeiros, idólatras, efeminados para sair de dentro. Ele começa a fazer aquela limpeza, ele coloca a rainha mãe também para sair fora se ela não quisesse morrer, e agora ele tira todo o poste ídolo dali e faz aquela limpeza, mas ele morre, o templo é corrompido de novo, e assim sucessivamente até Nabucodonosor ele cerca a cidade. Quando ele cerca a cidade durante 2 anos, a Bíblia diz agora que Nebuzaradã, ele, o chefe da guarda de Nabucodonosor, andando ao redor dos muros, ele acha uma brecha, e a Bíblia diz que quando ele entra, ele destrói a cidade, destrói o templo, e agora ele leva o povo em cativo para a Babilônia. Vai a primeira leva, é levado na primeira leva Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque, Abednego e também Daniel. Agora vai uma segunda tomada, a segunda tomada de Jerusalém, vai levado outra leva. Agora Ezequiel também é levado nessa segunda leva, e agora ele é levado para outra província. A Bíblia diz agora que aqueles homens começam a ser prósperos dentro do cativeiro, porque aonde você pisar a planta do seu pé será abençoado, ainda que você esteja dentro do cativeiro. Mas Deus ele faz milagre acontecer. Por quê? Porque você é a casa da bênção. Aqueles homens estão no cativeiro. Agora a Bíblia diz que os anos vai se passando.
Passou 70 anos, eles tinham que ficar no cativeiro. Passados-se a metade dos anos, 35 anos, agora um se coloca de joelho, dizendo assim: Senhor, a oração desse Jonote de clamar alto: aviva a tua obra no meio dos anos e faz conhecida no meio do teu povo. Habacuque capítulo 3, ele começa a clamar no meio dos anos: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos e faz conhecido no meio do teu povo. Porque ele começou a clamar, porque ele sabia que o tal do primeiro amor, se você chamar, vamos para o monte, aquele crente vai, vamos para o inferno buscar as almas, ele vai, vamos na Cracolândia, ele vai. Mas vai passando os anos, chega no meio dos anos, o camarada está capengando, ele já não aguenta mais andar sozinho. Mas Habacuque, ele sabia disso, e ele sabia que o povo estava dentro da Babilônia sofrendo, e ele começa: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos e faz conhecido no meio do teu povo. Vai se passando os anos, chegou agora os 70 anos de cativeiro. A Bíblia diz que Ezequiel, ele vai agora passear na beira do rio Quebar, e quando ele vai passear pela manhã na beira do rio Quebar, Ezequiel 37, o Espírito do Senhor vem, pega ele, tira dali, coloca ele no meio de um vale que estava cheio de ossos, e quando coloca ele ali, Deus fala: Ezequiel, por acaso esses ossos podem reviver? Ele fala: Senhor Deus, somente tu sabes. Aí Deus responde: se eu sei, então profetiza, dizendo: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ele começa a profetizar. Quando ele está profetizando, a Bíblia diz que um ruído estranho começa a acontecer, osso se juntando a osso. Quando o osso se junta a osso, a Bíblia diz agora que sobre os ossos vai crescendo o tendão, e sobre o tendão vai crescendo a carne, sobre a carne vai crescendo a pele, e sobre a pele, a Bíblia diz que ele olha o corpo perfeito, mas ainda falta algo. Deus diz para ele: Ezequiel, profetiza dos quatro ventos, dizendo: vem Espírito, sopra dos quatro ventos sobre esses ossos para que viva. E quando ele profetiza, o Espírito do Senhor, ele entra naqueles corpos, se começa a se colocar de pé, um exército numeroso, e Ezequiel começa a olhar, dizendo: Senhor, o que é isso? Deus fala: olha, é toda a casa de Israel, é todo o exército de Israel. Volta lá, Ezequiel, e diz que o tempo de cantar chegou, o tempo de cativeiro acabou, eu vou levar meu povo de volta. Começa a reunir todo. Sabe o que isso quer dizer? A tua vitória chegou, a tua bênção chegou, o tempo de cantar chegou. Ezequiel, ele volta, ele começa a anunciar em toda a província. E quando ele começa a anunciar, a Bíblia diz que o povo se reúne. Mas alguns incrédulos falam: como isso vai acontecer? Estamos dentro da Babilônia, uma fortaleza por temendo, 100 portões de bronze, com ferrolhos de ferro, não tem como invadir aqui. Mas Deus levanta um camarada que não tinha nada a ver com Deus, que não tinha nada a ver com o povo. Ele levanta Ciro e ele começa a dizer: ao meu ungido a Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater as nações diante de mim, eu endireitarei os caminhos tortos e quebrarei todas as portas de bronze. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferros de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos da casa de meu pai. Deus levanta Ciro para libertar o povo. Ciro invade a Babilônia, toma a Babilônia. De repentemente ele fala para o povo de Deus: sabe o que isso quer dizer? Pode ir, volta para Jerusalém, vai reconstruir o templo, vai fazer a tua vida lá, porque o tempo de cantar chegou. Ciro libertou o povo chegou na Babilônia, começou a reconstruir o templo. Passados alguns anos, foi parado a construção do templo, foi embargado por 20 anos. Os camaradas Tobias, Sambalate começou a arruaçar lá, parou. Agora se levanta um chamado Zorobabel, o camarada era porreta. Quando ele se levanta, começa novamente a reconstrução do templo. Se levanta Ageu com ele, se levanta os camaradinhas Neemias, os camaradas eram porreta, e o templo começa a ficar de pé. Reconstruíram o segundo templo. Quando reconstruíram, os antigos do primeiro templo, que viram a glória do primeiro templo, começou a dizer: olha, não se parece com nada, é feio, não tem formosura, não tem nada a ver, olha só, não se parece. Aí agora vem Ageu falando: a glória da última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe o que isso quer dizer? Aquele templo, ele não tinha formosura realmente, ele não tinha aparência, mas era uma prefiguração de Isaías capítulo 53. Ele não tinha aparência, ele não tinha formosura, era mais indigno entre os homens, era desprezado entre os homens, mas ele foi moído, ele foi transpassado. O castigo que me traz e te traz a paz estava sobre ele, e pelas minhas e suas pisaduras nós fomos sarados. Então hoje é motivo de você glorificar ele, porque ele morreu por você. A construção do segundo foi perfeita, só que eles não sabiam que era uma prefiguração do próprio Cristo. Livro de Mateus capítulo 2, nasce o menino Jesus. Não vejo ele mais
com 2 anos, sendo perseguido por Herodes, mas vejo ele com 12 anos, no templo ensinando os mestres da lei. Não vejo ele com 12 anos, mas vejo ele com 30 entrando no Jordão para ser batizado por João Batista. Não vejo ele com 30, mas com 33 lá no Getsemane, orando, clamando e passando a agonia da cruz. O seu suor agora, ele começa a orar intensamente. O seu suor se transforma em gota de sangue. Começa a acontecer em Jesus um pequeno fenômeno chamado hematidose, porque pequenos vasos das glândulas sudoríparas se rompem e se extravasam pelos polos dilatados devido à grande pressão emocional. Sabe o que isso quer dizer? Se não acontece aquilo com Jesus, certamente ele teria um colapso e morria. Mas Jesus passou por aquilo ali. Dali ele vai para o Calvário. Quando ele chega no Gólgota, ele é crucificado no meio de um ladrão e de outro. E a Bíblia diz agora que ele começa a olhar todos aqueles homens que eles estavam morrendo por eles, zombando deles. E a Bíblia diz agora que aqueles homens zombando dele, você imagina Deus lá no trono, olhando, vendo aqueles homens zombando dele. De repentemente, começa a imaginar comigo, não diz a Bíblia, mas digo eu, aqueles homens zombando do filho, e o pai se levanta dizendo assim: olha, desce da cruz porque esse povo não te merece. E a Bíblia diz agora que Jesus olha para cima dizendo: pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. De repente ele morre, e ele suspirou e morreu. Jesus, ele passou a agonia da cruz, ele ressuscitou, ele deixou agora lá o terceiro dia, ele ressuscitou para me dar vida, para te dar vida com a mudança. Mas isso só depende de você. Se você quiser, o pai está aqui hoje, ele passeia no meio da igreja e ele diz: adora, adora. Enquanto você adora, ele visita a tua casa, ele visita a tua família, ele faz o milagre acontecer. Mas depende de você. Ele morreu por você. Valorize o que ele fez por você. Eu agradeço a minha oportunidade e as palmas que louvam o nome do Senhor Jesus.